Depois de já ter passado a brisa do suco amarelo, eu entendo que não tem uma outra forma de iniciar esse vídeo nesse domingão. Ufa, que alívio! O Thiagão, nesse momento, pode até fazer uma analogia da partida de ontem, Vasco e Volta Redonda, e a porrada que eu tomei do colombiano. Família, o que você prefere, Thiagão no caso? Tomar uma porrada de 3.500 ou perder o canal? Passar da maneira que o Vasco passou ontem ou ser eliminado? Conseguiu entender? Sabor, analogia? É isso. Então, claro, a melhor forma foi passar desse jeito, mas foi uma vergonha, na minha modesta opinião. E para complementar essa situação, não sei se vocês assistiram esse corte aqui, eu não vou colocar não, só vou comentar com vocês. O André, do Sentimento Tricolor, estava reagindo ali ao jogo, e logo depois que o Pumita cravou a penalidade dele e o Vasco conseguiu a classificação para a semifinal, ele largou, Vasco e Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Ué, o Fluminense já passou pelo Bangu, e aí família, eu tô aqui pegando essa situação para tirar algumas lições. A primeira lição, cara, o Bangu aprontando para cima deles, mas vai ser maravilhoso, né? A gente vai poder zoar aí de uma forma bem bacana, como diria meu pai. Uma outra lição, família, e eu já até comentei isso aqui com vocês, eu prefiro enfrentar o Fluminense. Por quê? Porque acho que é o tipo de jogo que agrega, que acrescenta. Vamos tirar uma outra lição do que aconteceu ontem? Primeiro tempo do Vasco foi pavoroso e muita gente coloca na questão da postura dos jogadores. Então, família, imagina, o Vasco numa Copa do Brasil, uma oitavas de final, sei lá, pega um Goiás, pega um Atlético Goianiense, um time mais, um Operário da vida, o Vasco provavelmente jogando com esse nível de atenção estaria eliminado. E não é com essa atenção que o Vasco vai encarar os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então esse tipo de jogo não acrescenta em nada. O Vasco tem que encarar esse nível aqui de partida, que a atenção melhora, e é isso que vai te levar a ter uma condição de, poxa, entrar confiante nas partidas, conseguindo resultado aqui, dessa forma, porque é esse nível de time que a gente vai encarar no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana pra gente sonhar nesse ano de 2026. Então, família, pelo lado da zoação, beleza, até acho legal o Bangu passar, mas eu prefiro encarar o Fluminense na semifinal e o Vasco tem que melhorar o seu nível de atuação em todos os sentidos, individualmente, tático, treinador, e eu acho que isso é importante, família. Esse confronto aí na semifinal contra o Fluminense, minha visão. Mas tem muita resenha aqui nesse vídeo, família. Eu vou destacar algumas postagens aqui, notícias como a do PH, né? O Grêmio tentou a contratação do nosso lateral. E claro, falar um pouco mais do Fernando Diniz, da partida, das escolhas táticas, movimentações. Tenho aqui algumas imagens para mostrar para vocês e destacar a visão do Lédio e também do Jorge Igor falando do Felipe Coutinho para a gente debater bastante aqui nesse vídeo. No momento que eu estou gravando, 3 horas da tarde, boa tarde, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós, família. Deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiago. Deixa eu começar a nossa resenha com essa informação que vem lá do Sul, família. Tá aí, ó. Grêmio demonstrou interesse e tentou avançar pela contratação do lateral direito Paulo Henrique do Vasco, atualmente com 29 anos. A direção gremista chegou a oferecer alguns jogadores como o chileno Aravena para fazer a composição no negócio. O clube carioca não demonstrou interesse em nenhum atleta do tricolor e definiu a pedida próxima a 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. O Grêmio tá pensando que é malandro, né, Grêmio? Eu sei que assim, é um moleque novo, Aravena. Um tempo atrás ele foi até cogitado no Vasco, cara. Eu acho que foi ali na época da empresa, né, do Paulo Brax. Eu acho que foi. Teve uma sondagem assim, não sei se foi verdade. Mas não dá, jogador bem meia boca e família assim, né, pra gente não ser repetitivo aqui, mas pra galera que tá chegando aqui agora, eu sempre falo do PH assim, claro que não vem bem, não vem tendo um nível de atuação que teve em boa parte da temporada no ano passado, tanto que ele foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, tem tudo para dar a volta por cima, mas é um jogador que, independente desse péssimo momento que vem vivendo, principalmente tecnicamente falando, é um jogador, na minha visão, que tem que jogar. Por que 22? Porque ele tem saúde, porque ele tem força.
não dá para negar que hoje isso é uma das grandes dificuldades do Vasco. Então eu estou doido para ver, né, PH e Cuiabano nas laterais, os dois com muito Tadala na mente, né? Vai ser um time bem intenso aí, ainda mais se o Diniz, pelo amor de Deus, parar de inventar e colocar o Marino e também o Andrés Gomes nas pontas, né? O Vasco vai ficar com muita intensidade, então não dá aqui para perder o PH nesse momento, na minha modesta opinião. Hoje eu vejo ele como titular. E o Puma, Thiago? Pô, família, o Puma realmente está iniciando bem a temporada, mas eu ainda vejo o PH como titular, e assim, não vou aqui falar que tá falando besteira, não, se você entende que o Puma é titular hoje no lugar do PH, mas não dá para perder para o Grêmio nesse momento, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, deixa eu passar para vocês o corte do Lédio e também do Jorge Igor, e aí a gente volta aqui para pontuar sobre Felipe Coutinho, Fernando Diniz, parte tática, escolhas. Tenho aqui algumas postagens pra gente debater. Se liga só. Foi um horrível o primeiro tempo do Vasco, foi pavoroso. Foi pior parte do Vasco nesse início de ano, que o Vasco já fez alguns jogos bem ruins no ano, outros bons que não venceu, como contra a Chapecoense, outros bem ruins como contra o Flamengo, mas hoje o Vasco jogou pior do que contra o Flamengo, mas jogou muito mal o primeiro tempo, no primeiro tempo muito ruim, e o Bruno Barra, que deu entrevista para a Ana Flávia no final, ele tem razão, o Volta Redonda podia ter saído com um placar melhor do que 1-0, jogou para pelo menos 2-0 no primeiro tempo, dominou o Vasco não viu a bola, time completamente dispersivo, desconectado, e a gente vai ver os melhores momentos do Volta Redonda sempre com contra-ataque. No segundo tempo o Vasco de fato melhorou, finalizou 28 vezes contra 4 do primeiro tempo, empatou, mais uma vez foi ineficiente nas conclusões, nas finalizações, apesar de ter tido muito mais volume, de fato melhorou bem. Foi para os pênaltis, mais uma vez conseguiu passar nos pênaltis aqui em São Januário, tem sido assim repetidamente, o Vasco chega nos pênaltis e tem levado vantagem, inclusive na semifinal contra o Fluminense da Copa do Brasil ano passado, mas não sei se vocês têm essa sensação, o torcedor comemorou muito mais como alívio, não foi uma comemoração efusiva, mesmo nos pênaltis. A própria comissão técnica não comemorou muito no final. A comemoração dos jogadores foi uma comemoração bem tímida, contida, porque né? eu acho que todo mundo entendeu que o que aconteceu no primeiro tempo foi constrangedor e para, sem exagero, vergonhoso. Nenhum jogador vai bater palma quando é substituído no intervalo. Professor, obrigado. Pô, tamo junto, professor, era tudo que eu queria, te amo. Ninguém. Todo jogador que for substituído no intervalo, em qualquer momento do jogo, né? O cara não gosta de sair. No intervalo, então, pior ainda. No primeiro tempo, então, pior ainda, né? Pior ainda. Aconteceu, inclusive, no jogo do Grêmio, semana passada, São Paulo e Grêmio, quando o Edenilson é substituído no primeiro tempo. E o Edenilson tá indo embora do Grêmio, estão dizendo até que tá acertando com o Botafogo. Sair nessas condições é terrível. Nenhum jogador gosta, o jogador se sente exposto, o jogador se sente muitas vezes com um rótulo de culpado. Fica ali um peso sobre os ombros, porra, tirou o cara porque era o cara que estava afundando o time. E a gente sabe que o futebol é coletivo, não é necessariamente isso que significa uma substituição, mas a gente sabe o quão problemático é. Mas, meu amigo, você na condição de líder, referência, ídolo, você tem que engolir esse sapo. Aliás, na vida a gente tem que engolir um monte de sapo, né? Pra chegar em algum lugar. Tem horas que você tem que dar um passo atrás, tem horas que você tem que escolher a briga que você vai comprar, tem horas que você tem que engolir um sapão. Não tem jeito não. Você tem que voltar pro banco e apoiar os companheiros. Porque tá todo mundo ali tomando vaia, tomando xingamento, tomando pressão de São Januário. Você tem que estar ali com os caras também. Na boa é muito fácil. Na boa, quando classifica pra final da Copa do Brasil é muito fácil. Fazer festa com o torcedor é fácil, é bom, é gostoso. Mas na hora que você tá passando perrengue, correndo o risco de cair por Volta Redonda dentro de casa do Campeonato Carioca, você tem que estar ali, meu amigo. É mais importante ainda a presença de um cara líder como o Felipe Coutinho. Ah, mas sei lá, você sabe se rolou um quebra-pau do vestiário? Pode ter rolado o que for. Essa roupa suja fica dentro do vestiário. Do vestiário pra dentro é uma coisa, do vestiário pra fora é outra coisa. Acho que o gesto do Felipe Coutinho comunica muito mal. Péssimo para o momento. Péssimo. Erro do Coutinho. Nessa, eu não vou colocar na conta do Diniz, não. Isso aí é um erro. Um cara experiente de Europa, de seleção brasileira como o Coutinho, sabe o que representa um gesto como esse. Não voltar e ficar com os jogadores durante o segundo tempo do banco de reservas. Coutinho sabe, né? Ninguém vai precisar ensinar para um cara tão grande do futebol o que significa isso. Então acho que comunicou muito mal. Tá aí. Família, deixa eu começar falando sobre o Felipe Coutinho. E assim, eu sigo essa página aqui, vou mostrar para vocês aí também. Sigo o Vasco, né? Tem aqui, ó, quase 22 mil seguidores.
Eu não sei se ele é um moleque novo, cara, mais novo que eu, provavelmente é. Então, assim, ele é de uma geração que tem essa ideia que a torcida do Vasco... E veja bem, não estou aqui querendo fazer média, né? Eu tenho esse debate com vocês sempre, mas cada postagem dele é nesse sentido, que a torcida do Vasco acaba com o jogador. Quer ver? Ele botou aqui, ó, não vai demorar para que o Felipe Coutinho saia do Vasco da Gama. E eu espero que os torcedores continuem da mesma forma tentando achar um culpado. Ele segue, não sou um passador de pano de jogadores. Quem conhece nosso estilo sabe disso. Quando preciso criticar, critico e ponto final. Não necessariamente preciso ir na onda da rapaziada que gosta de engajamento, like, exposição desnecessária. Basicamente é isso. Aí ele fala aqui, ó. A torcida já pegou no pé do Verrete, do Carille, Paiê, João Vitor, Rafael Paiva, Rayan, GB, André Santos e etc. Então assim, família, eu não concordo com isso, mas de forma nenhuma. Que a torcida do Vasco atrapalha... Não. E repito, não é fazer média, é só acompanhar o futebol. Acompanhar de um modo geral, acompanha lá o futebol paulista, acompanha o futebol mineiro, acompanha. O Diniz, recentemente ele citou a situação do Caio Jorge no Cruzeiro, de fato, foi cobrado, foi criticado, foi vaiado. Posso te citar aqui um outro exemplo? Que em toda a temporada é destaque, é artilheiro, e um outro dia tava falando, no ano passado, poxa, a torcida pega no meu pé, eu tô aqui, sempre tô botando a cara e não sei o quê. E Luciano no São Paulo, é ou não é? Então como é que... Existem torcedores que colocam essa condição de um atleta na torcida do Vasco. A torcida do Vasco queima jogador, mas isso é uma das coisas mais absurdas, família. Vou te dar aqui um outro exemplo fora do Brasil com esse jogador que a gente vai comentar. Barcelona. Felipe Coutinho faz um golaço e mete aqui. Faz isso aqui. Por quê? Porque a torcida do Barcelona tava, eu te amo, Coutinho, você vai entregar. A gente fez um investimento altíssimo em você, mas você é tão fofinho, tão bonitinho, que você vai entregar com o Messi, Suárez. Eu confio em você, Coutinho. E aí ele meteu aqui pra torcida do Barcelona. Gente, para com isso, cara. Que bobeira. Que bobeira, esse futebol profissional. A cobrança existe, a crítica existe. Cabe ao jogador trabalhar muito. E aqui, vamos lá, essa fala aí do Jorge Rigo é uma realidade. O Coutinho errou, mas o cara é ser humano. Fica puto, tem a vaidade dele, tem que pedir desculpas pro grupo, pro Fernando Diniz, pra torcida, tem. Errou. Agora, não persiste no erro, irmão. Dá a volta por cima, porque esse não é o ponto do torcedor do Vasco. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a maioria entende dessa forma, que é um jogador que não vive um bom momento, mas tem potencial para melhorar e para entregar, porque ele é o Felipe Coutinho e é vascaíno. Agora, você não pode cobrar ou pedir ele no banco porque ele tá matando! Coutinho pega uma bola na entrada da área. Ontem que deu assim, eu falei assim, mas meu Deus, o que é isso? Uma demora para decidir, uma falta de força. Então você vai continuar com o cara e você não pode falar dele. Você só tem que olhar as coisas boas. Ah, ele abriu mão de 3 milhões e não sei o que para acertar com o vapor. Não é assim, gente. Não é assim, isso não é Disney. Entendeu? Então vamos analisar o futebol de um modo geral. Isso acontece em todo lugar. Não é aqui, é em todo lugar. A torcida do Vasco, não para com essa narrativa, isso não existe. Todo lugar. Acabei de citar aqui o Barcelona lá na Espanha. Sabe? Então, vamos parar por aí, cara. O Coutinho está merecendo as críticas. Está merecendo, ele está muito mal. Agora, a diferença é falar assim, não serve, não presta. Não, eu discordo. Eu acho que ele tem muito talento para ajudar. Agora, não dá para deixar fora dessa negociação a questão do custo-benefício. Tá? Hoje o Coutinho, ele não merece ganhar 1,5 milhão, 1 milhão que seja. Tá? Não merece, porque ele não entrega para isso. Tem que ter uma redução para renovar com ele. Tá? Até para manter um nível de justiça no grupo, tá? Porque hoje tu vê o Andrés Gomes pegando na bola o tempo inteiro, fazendo um salseiro e o Coutinho desfilando em campo, andando em campo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E esse negócio de nome, de camisa, de respeito, não entra em campo mais. Para com isso, tá? Para com isso. Agora, família vascaína, o que o Jorge Igor falou, né? Até acabei fugindo do assunto. Eu entendo, né? E agora o cara tem que ter a hombridade de realmente pedir desculpas pro grupo, pra torcida e pro Fernando Diniz. Papelão o que ele fez no dia de ontem. Agora, merece ser reserva. Isso não existe debate, tá? A melhora do time na questão realmente da postura, né, melhorou, mas o Rojas deu uma dinâmica e foi importante também na melhora do time. Então hoje o Felipe Coutinho é banco. Ponto final. Ponto final, isso não tem debate. Assim como eu debatia muito sobre o Verrete, hoje não é pegar no pé. Não é colocar, como ele falou aqui, a todo momento a torcida quer achar um culpado. Se tem torcedor que faz isso, tá errado. Tá errado. A melhora do Vasco não passa
com a saída do Felipe Coutinho. Não passa com a saída do Diniz, mas mudanças precisam acontecer para que o Vasco possa, né, ser testado de uma outra forma, de uma outra maneira, para a gente ver se vai conquistar os resultados. E isso acontece em qualquer lugar. Numa empresa, se você não entrega resultado, se você está de corpo mole, vão te tirar e vão botar o outro. Futebol também é assim. Ou você tem que passar, não é passar pano, mas você tem que defender aquele cara ali a todo momento. Não, gente. Cara, querem romantizar o futebol de uma certa forma, que agora você não pode falar de ninguém. Tem que apoiar, tem que ir tomando no lombo. E a gente tomando no lombo, não, a mudança faz parte do futebol profissional. Faz parte. Então hoje o Vasco precisa de uma mudança ali no meio armador do Felipe Coutinho. E, cara, eu defendo a saída do Diniz. Não é achar culpados. Ah, eles são os responsáveis por esse atual. Não tem nada disso. Mas alguma coisa precisa acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Porque o Vasco não está vencendo. O Vasco não está conseguindo ganhar do Volta Redonda. Então o quê? A gente insiste nisso aí ou testa uma mudança? Ou tenta algo novo? É isso. Já que o nosso treinador, ele não tem a capacidade de entender que o modelo de jogo dele hoje não vence. Não somente no Vasco, no Flu-C e também no Cruzeiro. E tá passando os resultados lá do Flu-C e do São Paulo, que ele nem ganhou no São Paulo, mas conseguiu liderar com um time que, né, realmente tinha suas limitações. Isso tá virando exceção, porque o Diniz hoje tem mais derrotas do que vitórias, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu vejo essa situação do Coutinho muito simples. Tem que pedir desculpas, nada de ficar, não serve, não presta, não sei o quê. Tem que pedir desculpas e hoje é banco do Vasco. Simples assim. E aí, família, seguindo aqui pra gente falar um pouco sobre o Fernando Diniz, e até destacando essa visão aí do Lédio, que eu concordo plenamente, o Vasco foi muito mal no primeiro tempo. Claro que passa também pela questão, né, da postura, sim, mas também pelas escolhas do Diniz, de característica. Cara, a gente falou aqui a todo momento, Diniz, é o momento de você testar uma coisa diferente. Bota o Vasco com 2 pontas, um meia só, e o Spinelli que tá melhor fisicamente. Não, ele vai lá, bota Nuno, Coutinho e Brenner. Nuno, Coutinho, Brenner. Porra, sabe? Caraca, a gente já tava na cabeça que iria dar merda, e deu a merda. Pô, não é possível, cara. Não é possível. Testa alguma coisa diferente. E ele não testa. E aí, família, eu tava vendo aqui algumas postagens do Tática Vascaína, citando a participação do Andrés Gomes, né? Vou mostrar aí pra vocês. Andrés Gomes teve 76 ações com bola no jogo contra o Volta Redonda, o Voltaço. 16 dribles certos, de 23 tentados, 19 duelos ganhos pelo chão. É forte demais no 1 para 1, diferente. Tá aí. Poxa, pega esse perfil aqui de jogador que a gente tem pelo lado esquerdo, traz pro lado direito, que é o Marino. Isso precisa ser testado o mais rápido possível. O mais rápido possível. Ontem era jogo para isso. E vai lá com o Nuno. E repito aqui, a minha marcação não é somente com o Coutinho. Acho que o Coutinho, acho que o Brenner e acho que o Nuno tem que sair do time. Eles têm que sair. Porque o Vasco hoje tem que jogar somente com um meia. Só um meia e 2 pontas. Isso é mudar a filosofia do Diniz. Isso é mudar a característica, ser um time mais intenso, um time mais forte, um time mais rápido, um time melhor nesse 1 contra 1, porque tecnicamente as coisas não estão fluindo. O Vasco a todo momento tá pegando bola e cruzando, porque é um time que só tem um jogador para fazer o mano. Um jogador para fazer o mano a mano, que é o Andrés Gomes. E aí ele limpa 1, limpa 2 e começa, né, a achar os espaços, né? Mas é só um. E o adversário já tá ligado nisso. Coutinho, Nuno, Rojas. O Rojas ainda tem mais esse 1 contra 1 que ele fez, né? Mas Nuno e Coutinho é muito passe, não tem 1 contra 1. Então o Vasco precisa de mais um jogador pra tentar romper linhas, pra tirar a defesa da zona de conforto e começar a abrir os espaços e o Vasco parar de cruzar tanta bola, gente. Isso é muito claro. Poxa, o Vasco foi lá, pagou um dinheirão pra trazer o Marino pra ficar nessa dificuldade de botar o cara em campo. Toda essa novela. Não dá pra mim não, família, é muito difícil. E aí tá a imagem realmente da participação do Andrés Gomes no jogo de ontem. E assim, família, eu vi essa postagem aqui também e eu achei muito interessante pra gente finalizar nela em relação à defesa do Vasco, né? Mais uma vez, o Cuesta falhou, e falhou muito feio no gol do Igor Catatal. Não somente o Vasco errou, né, nesse lance, tanto que essa jogada aqui que eu tô mostrando pra vocês é em um outro lance, que o Volta Redonda acabou não aproveitando, mas você vê isso no Vasco, jogo após jogo. Eu tava vendo um comentário aqui de um amigo me questionando sobre a questão da movimentação que eu levantei do Fernando Diniz, que ontem eu enxerguei de uma forma que isso acontece há muito tempo,
Tanto que um outro amigo... agora que você viu, né, Thiagão? Realmente foi, porque eram erros que o Volta Redonda conseguiu aproveitar. Num erro do Thiago, numa movimentação equivocada do Robert Renan aparecendo aqui, aí fica aquele buraco lá, e aí o Thiago Mendes não tem essa característica de zagueiro pra marcar, o time fica uma bagunça quando o Vasco perde a bola. Só que o que eu não entendo, que assim, um tempo atrás o Vasco não tinha esses jogadores pra fazer um feijão com arroz bem feito. Então o Robert Renan, ele pode fazer do Thiago Mendes sair dessa bola lá, que ele tem técnica pra isso. O Thiago Mendes pode baixar aqui como o Coutinho vem baixando, porque ele também tem técnica pra isso. O Piton sabe sair jogando na dele. Então o Diniz pode criar movimentações com o time numa postura. Se perder a bola, perdendo a bola, o time tá bem posicionado. Não vai ficar essa maluquice que é o Robert Renan e o Cuesta tendo que correr para trás, e eles têm muita dificuldade nesse sentido. E aí é o que eu falo, ô família vascaína, quando eu faço aqui algumas comparações, por exemplo, com o nosso provável adversário na semifinal do Carioca, cara, a zaga deles é melhor que a nossa. Papel, James e Cuesta. Freitas e Robert Renan. Não é, família. Não é. Não vamos longe, não. Vamos botar pau a pau. Mas eles não tomam a quantidade de gols do Vasco e não tem essa condição de toda hora o adversário entrar na cara do Léo Jardim. Isso é posicionamento do senhor Fernando Diniz. Essas loucuras. E aí que eu falo, cara, sim, tem momentos que funciona. Tem momentos que realmente o Vasco consegue botar o adversário na roda e dificultar, né, por essa movimentação diferente. Mas isso não está funcionando. Em 11 jogos, 9 derrotas. 9 derrotas de Campeonato Brasileiro. Por que não fazer um feijão com arroz bem feito? Entender que quando o Vasco perder a bola, a gente precisa estar equilibrado. Porque em muitos momentos é isso que vai fazer o Vasco vencer. Errou, mas está ali equilibrado para não sofrer o gol. Na maioria das vezes, os adversários que ganham do Vasco é isso. É jogando nada, mas está equilibrado. E aí eu comecei a pensar, projetando o futuro do Vasco, sabe? Papo reto. Porque eu entendo, família, que esse volume de jogo que o Vasco vem tendo, contra a Chapecoense, Bahia, no segundo tempo ontem, quando você chega em jogos decisivos, você não consegue manter esse volume. É muito difícil, porque é um jogo de caráter decisivo, existe ali um nervosismo, né? Os jogadores têm mais dificuldade para tentar um lançamento, buscam ali a facilidade de um passe do lado, uma coisa mais, né, mais certeza, podemos dizer assim. Tanto que você vê aí, não tem grandes jogos em finais, Libertadores, Sul-Americana, a Copa do Brasil não foi um grande jogo, né? Tem esse caráter de mais nervosismo. E aí o Vasco não consegue ter esse volume de jogo, você vai reparar isso, mas só que defensivamente é uma merda. Porque o que aconteceu ontem contra o Volta Redonda aconteceu na final da Copa do Brasil 2 vezes. 2 vezes. Então, assim, cara, é o que eu falo. Hoje eu não acredito no trabalho do Fernando Diniz. Porque existe um volume, existe um volume de finalizações. E isso não vai acontecer contra grandes adversários em momentos decisivos. Não vai. O Vasco precisa do equilíbrio. Tem time hoje para ser um time equilibrado e um bom feijão com arroz, bem feito, bem temperado. Só que o nosso treinador, ele insiste nessa maluquice. E o time não vence, irmão. A gente tem que lembrar que o Vasco passou ontem, mas não venceu. Mais um jogo que o Vasco não vence em casa. Você tem essa noção? O Vasco não consegue vencer em casa com o Fernando Diniz, minha gente. Não consegue. E aí eu pego mais um exemplo assim, para finalizar esse vídeo. O Vasco ganhou do Cruzeiro ano passado em São Januário por 2-0. Cruzeiro 11 jogos sem perder fora. Assiste o jogo de novo. Assiste o jogo de novo. Assiste. Você vai ver o que eu tô falando.